Olá, eu tenho uma amiga que ela é muito especial. Ela é uma pessoa muito boa, muito generosa e ela costuma ajudar instituições de caridade, como orfanatos, asilos, e é uma pessoa muito generosa. E ela também costuma ser muito ética nos tratos comerciais, nas suas relações comerciais, e também muito justa com seus funcionários. Então, um certo dia a gente estava conversando e ela comentou comigo: Olha, Beth, eu não tenho pecado. Eu não preciso de Jesus porque eu não tenho pecado. Eu sou uma pessoa transparente, ética, trato a todos com respeito. E a gente estava conversando sobre isso. E a palavra de Deus ela é muito clara em relação às pessoas que acham que não tem pecado. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 8 até o verso 10. O que a Bíblia nos fala? Ela nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aqui a Bíblia fala muito claro. Quando uma pessoa diz que não tem pecado, ela está se enganando a si própria. Porque, no fundo, ela sabe que ela comete equívocos, ela sabe que ela tem erros. Quando você deita, vai para o seu quarto, deita na sua cama, pega seu travesseiro, você começa a se lembrar de coisas que você fez de maneira equivocada, de maneira errada, pessoas que você ofendeu, né? Muitas coisas e pensamentos, só em pensamento, o que passa na nossa mente, são coisas às vezes que não dá nem para confessar. Então são coisas erradas, são pecados diante de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer os nossos pecados, reconhecer e confessar a Deus os nossos pecados. Olha, Senhor, eu pequei aqui, eu pequei ali, eu fiz isso errado, eu fiz isso, aquilo errado. Porque quando a gente confessa, diz que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, quando a gente não confessa e diz que a gente não tem pecado, a palavra de Deus aqui diz no verso 10 que nós estamos fazendo o próprio Deus mentiroso. Então, é uma briga feia, né? Que a gente vai comprar. Então, nós precisamos primeiro reconhecer a grandeza de Deus, quem é Deus, reconhecer quem somos nós, as nossas falhas, as nossas limitações. Muitas vezes a gente é arrogante, se achando muita coisa, achando que a gente sabe tudo, que o homem foi na lua, que descobrimos a bomba atômica, que descobrimos a inteligência artificial, que estamos, sabe, no ápice. Mas o Egito também já pensou isso um dia. E hoje, quem é o Egito? Sabe? Vêm os impérios, vão passando impérios, e vão caindo no esquecimento. Quem é a Babilônia? Né? Quem é? Já foi, mas caiu, né? Então, as pessoas se orgulham demais, mas as pessoas têm que se olhar para Deus, ver o tamanho de Deus, que Deus é de eternidade a eternidade, não tem princípio, não tem fim. Ele sabe todos os mistérios das galáxias, dos buracos negros, coisas que a gente não tem nem noção, a gente está longe de entender, longe de estudar, os cientistas ainda não sabem, o próprio cérebro, a gente não sabe, como curar um câncer, não sabem, com as profundezas do mar, os segredos das florestas, o dia a dia, os pássaros, como que eles migram, sabe, nós não sabemos muito nada. Então a gente tem que ter humildade, reconhecer a grandiosidade de Deus e reconhecer os nossos pecados, aquilo que a gente faz de errado, que vai contra a lei de Deus, que aborrece a Deus e que nos afasta de Deus. Porque nós somos pecadores. E a saída para a gente resolver o nosso problema de conexão com Deus não é através das boas obras, da generosidade, não é através da doação de dinheiro, de uma conduta ética irrepreensível, não é. É através da fórmula que Deus projetou. E qual é essa fórmula? Jesus Cristo, a cruz.
Essa foi a saída para o homem que Deus planejou antes de criar todo o universo, antes da criação. Deus já planejou que o homem seria resgatado do seu pecado, da consequência do seu pecado, através da cruz de Cristo, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Jesus é Deus, ele veio aqui como homem, se encaixou num corpo de homem, viveu como homem, comeu, bebeu, trabalhou, participou das organizações sociais, foi à igreja, mas foi até a morte, e a morte de cruz. E ele foi por amor a você. Ele foi por amor a você, que ele deixou o céu, toda a glória dele, toda a majestade, que nós não conseguimos nem entender, nem perceber o que é isso de tão grandioso. Mas ele largou tudo por você, tudo, para ir para a cruz, para ser cuspido, humilhado, ultrajado, e para que todos os pecados, os teus pecados, os meus pecados, caíssem sobre ele naquele momento. E naquele momento ele pagou a nossa dívida com Deus. Ele expiou, é o sangue da expiação. É o que diz a Bíblia aqui no verso 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, todo pecado que a gente cometeu, tanto no passado, quanto hoje, no dia de hoje, quanto no futuro, todo pecado vai ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. É pela cruz que nós somos salvos. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa foi o plano de Deus para a salvação do homem, para a conexão do homem de novo com ele, para restaurar a comunicação entre Deus e os homens e nos salvar, nos dar uma vida eterna na presença dele. É através da cruz, não é através de mais nada, de generosidade, de dinheiro, de ética, de guardar a lei, nada. É só pela cruz. Só pela cruz. É só crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E eu convido você a pensar nisso, a orar e a crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único Salvador, para que possa ter uma vida eterna na presença de Deus.